E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio hoje vai falar a respeito de doenças autoimunes. Veja a importância desse assunto para a sua saúde. No nosso quadro de hoje, do Dicas de Saúde, eu gostaria de comentar com vocês a respeito de uma doença que é bastante comum na nossa população, mas que muitas pessoas não entendem ou talvez não tenham um conhecimento um pouco mais aprofundado, que são aquelas chamadas doenças autoimunes ou doenças de autoimunidade. Esse é um quadro que é um conjunto de doenças, na verdade, que compreende vários tipos de dores articulares, problemas de pele, problemas de deglutição, né? E que compreende várias doenças dentro dessa mesma classificação. Na verdade, o mecanismo que provoca essas doenças geralmente é sempre o mesmo. O nosso próprio organismo ele desenvolve anticorpos, ou seja, que são aqueles substâncias que provocam a defesa do nosso organismo, né? Mas em vez de atacar um organismo estranho, uma bactéria, um fungo ou um vírus, eles acabam atacando os nossos próprios tecidos. Então, no final, isso se manifesta como uma grande inflamação dos próprios tecidos. E como eu disse, isso pode ser numa articulação, pode ser na nossa pele, pode ser dentro do nosso abdômen, pode ser o nosso coração, pode ser o pulmão, enfim. Todos os tecidos, né, do nosso organismo, eles podem ser acometidos por esses anticorpos que são produzidos por ele mesmo. Por isso que se chama de autoimunidade, ou seja, aquela imunidade ou aquela agressão imunológica que é dirigida contra o nosso próprio organismo. Também esse mecanismo não existe assim um conhecimento mais profundo da medicina sobre as causas, o que levaria esse erro, né, de defesa do nosso organismo, né? Porque na verdade o nosso sistema imunológico ele é desenvolvido para defender o nosso organismo sobre outros agentes estranhos. E na verdade por um erro que acontece, a gente não entende muito bem porquê, ele acaba agredindo as nossas próprias células, né? E desenvolve então essas doenças. E essas doenças são várias: a artrite reumatoide, o lúpus, as colagenoses, né? As doenças do pulmão que provocam uma inflamação grande, desenvolvem as fibroses pulmonares, enfim, são todas um grupo grande de doenças que têm esse mesmo mecanismo e são classificados dentro desse grupo de doenças autoimunes. Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, é feito pelo quadro clínico, né? Então, o médico especialista, ele tem o treinamento para verificar as queixas do paciente, o exame físico, né? E também os exames laboratoriais, e reunindo todos esses elementos, ele pode chegar a um diagnóstico de uma doença autoimune, né? E o tratamento, então, ele depende muito de um diagnóstico bem feito, né? Existem vários exames de sangue ou outro tipo de exame também que são feitos e que, mediante esses resultados, se chega à conclusão de uma doença autoimune. E como eu disse, né, são vários quadros diferentes, várias doenças dentro dessa mesma classificação. Então, um tratamento para que ele tenha sucesso é preciso que seja feito um diagnóstico muito bem feito, porque os quadros clínicos eles se assemelham muitas vezes, que são muito parecidos, mas um diagnóstico mais apurado, exato, produz um resultado melhor do tratamento, né? Isso sempre feito por um especialista que é treinado então para reconhecer esse quadro clínico, saber pedir os exames diagnósticos e fazer o tratamento adequado. Então aqui fica sempre a dica que a gente tem falado bastante nesse quadro, que sempre um diagnóstico precoce feito por um especialista, o sucesso do tratamento sempre é maior. E assim eu encerro o quadro de hoje, desejando a todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.